Quando aquela senhora me olhou nos olhos e disse aquela frase, foi como se alguém tivesse aberto uma porta trancada dentro de mim. Eu gelei. Senti uma coisa no peito, como se algo tivesse estourado por dentro. Voltei para casa quieto, mas naquela noite eu chorei como uma criança. Foi ali que tudo começou. Eu descobri que precisava de cura interior e não fazia ideia do quanto eu estava ferido. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Era uma terça-feira comum. Eu tinha ido ao banco resolver uma pendência que já me tirava a paciência desde cedo. Fila longa, ar-condicionado quebrado, gente bufando de impaciência. Eu já estava com o coração pesado e nem sabia o porquê. Só queria ir embora logo. Foi então que uma senhora, devia ter uns 70 anos, cabelo branco preso num coque e uma Bíblia desgastada nas mãos, virou para mim e disse, com a voz mais serena que eu já ouvi: "Filho, às vezes a raiva que a gente sente dos outros é só a dor que ainda não foi curada dentro da gente." Na hora, eu não soube o que dizer. Senti um nó na garganta. Não entendi o motivo, mas fiquei paralisado. Aquilo me desmontou. Foi como se ela tivesse colocado o dedo exatamente em algo que eu escondia até de mim mesmo. Ela não sabia meu nome, minha história, nada. E mesmo assim, falou com a precisão de quem me conhecia desde criança. Eu sorri sem graça, agradeci educadamente, mas por dentro eu estava desmoronando. Quando voltei para casa naquela noite, fiquei em silêncio. Apaguei as luzes do quarto, me joguei na cama e desabei. Um choro veio com força. Não era só cansaço. Era um lamento antigo, engasgado, que eu nem sabia que carregava. E foi ali, deitado de lado, com a cara enfiada no travesseiro, que eu falei em voz baixa: "Deus, será que tem alguma coisa errada comigo?" Foi essa pergunta que abriu um novo capítulo na minha vida, e eu nem fazia ideia de onde isso ia me levar. Eu cresci ouvindo que eu era nervoso, esquentado, impulsivo. Meu pai dizia que era coisa de homem, minha mãe dizia que era meu jeito, e por muito tempo eu acreditei. Se algo saía do meu controle, eu explodia. Se alguém me contrariava, eu virava uma fera, e depois vinha aquela ressaca emocional, o silêncio, o arrependimento, a vergonha. Mas eu sempre justificava para mim mesmo: "Sou assim mesmo, não tenho sangue de barata." Só que não era só raiva. Eu tinha medo de ser abandonado, mesmo estando casado. Eu desconfiava de tudo, achava que as pessoas iam me trair, me esquecer. Sentia ciúmes exagerados, queria ter controle de tudo, e quando não conseguia, eu me sentia insignificante. Em reuniões de trabalho, se alguém levantava a voz, meu coração acelerava como se eu tivesse 7 anos de novo. E quando ouvia alguma música triste, daquelas antigas, de novela antiga, dava vontade de chorar sem motivo. Eu não entendia aquilo, só achava que tinha dias ruins, como todo mundo. Mas aos poucos, comecei a perceber que eu vivia reativo. O mundo me provocava e eu reagia com dor, sem filtro. Não era só meu jeito. Era uma ferida aberta. E eu só fui perceber isso depois daquela conversa no banco. Comecei a prestar atenção em mim. E o que vi não foi bonito. Depois daquele dia, era como se meus olhos estivessem enxergando pela primeira vez. Mas não o mundo ao redor, e sim o meu mundo interior. Eu comecei a reparar como as coisas pequenas me tiravam do eixo. Uma simples mudança de plano já me deixava desestabilizado. Se alguém demorava a responder uma mensagem, eu ficava irritado, achando que estava sendo ignorado. Se alguém discordava de mim, eu levava para o lado pessoal. Tudo me atingia como flecha.
Foi então que uma amiga me falou sobre gatilhos emocionais. Eu nem sabia o que era isso. Ela me explicou. É quando algo que acontece hoje desperta uma dor de ontem que ainda não foi curada. Foi como levar outro soco no estômago. Comecei a lembrar de momentos em que eu chorava, assistindo cenas de pai e filho na TV, de como eu evitava certas músicas, certos lugares, e principalmente de como eu me isolava quando estava mal. Eu dizia que era meu momento, mas era fuga. Era dor reprimida, empurrada para debaixo do tapete. Comecei a me perguntar, por que certas palavras me machucam tanto? Por que eu fico remoendo conversas antigas por dias? Por que eu imagino situações ruins que nem aconteceram? E a resposta veio numa madrugada, quando abri a Bíblia no Salmo 139 sem querer, e li: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Naquela noite eu senti o Espírito Santo sussurrar no meu coração: você não precisa viver assim. E aí começou a maior jornada que eu já vivi. Foi durante uma oração simples, dessas que a gente faz sozinho, quase sem voz, só com o pensamento, que Deus puxou a cortina da minha alma. Eu me ajoelhei ao lado da cama e disse: Deus, me mostra o que está errado comigo. E Ele mostrou, não com palavras audíveis, mas com uma lembrança, uma cena esquecida, enterrada no fundo da memória. Eu tinha 8 anos, estava na sala, meu pai gritando, minha mãe chorando, e eu encolhido atrás do sofá, sentindo que era minha culpa. Meu coração acelerou na hora. Aquele medo voltou como se estivesse acontecendo de novo. Eu chorei, mas não era um choro normal. Era como se algo estivesse sendo retirado de dentro de mim à força. Aquela lembrança doeu mais do que eu podia explicar. Mas, ao mesmo tempo, foi como se Deus dissesse: essa é a raiz. Você nunca mais será o mesmo depois disso. Naquele dia, eu percebi algo que me deixou em silêncio por horas. Eu tinha raiva do meu pai e achava que tinha superado. Mas não superei. Só recalquei, escondi, enterrei. E o pior: essa ferida moldou meus relacionamentos, minha visão de autoridade, minha forma de reagir às críticas. Eu não confiava nos outros, porque a primeira figura de proteção que eu tive falhou comigo. Foi aí que eu percebi: a cura interior não é sobre esquecer o passado. É sobre deixar Deus entrar onde ninguém mais entrou. Alguns dias depois daquela oração, algo estranho começou a acontecer. Eu ficava irritado com facilidade, mas não com pessoas, com a vida. Me pegava murmurando em silêncio frases como: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Se Deus me ama tanto, por que eu sofri tanto? Foi difícil admitir, mas, no fundo, eu estava com raiva de Deus. Eu não dizia isso com palavras. Eu ia à igreja, orava, até jejuava de vez em quando. Mas lá dentro existia uma amargura silenciosa que dizia: Deus podia ter impedido, mas não impediu. Lembrei da morte da minha mãe, quando eu ainda era jovem. Lembrei dos anos difíceis, dos abusos emocionais, das portas que nunca se abriam. Tudo isso foi formando dentro de mim a sensação de que Deus me devia uma explicação. E nesse ponto, a minha fé virou um campo de batalha. Um dia, eu ouvi um pastor dizer: muitas pessoas querem ser curadas, mas estão zangadas com o próprio médico. Aquilo me desmontou de novo. Era eu. Eu queria que Deus me restaurasse, mas ao mesmo tempo eu guardava rancor do próprio Deus. Naquela noite, com o rosto no chão do quarto, eu confessei o que nunca tinha dito: Senhor, me perdoa. Eu tô com raiva do Senhor, mas não quero mais viver assim. E foi como se uma parede invisível tivesse caído entre eu e o céu. Depois daquela confissão, algo diferente começou a acontecer comigo. Não foi um milagre instantâneo, mas foi real, foi profundo.
Foi sobrenatural. Sabe quando você sente que está sendo mexido por dentro, como se o próprio Deus estivesse girando chaves em portas trancadas há anos? Era isso. As coisas começaram a vir à tona. Lembranças que eu nem sabia que existiam. Palavras que ouvi na infância e marcaram meu coração como faca. Você não serve para nada. Você só dá trabalho. Eu sempre disse que não me afetava, mas o Espírito Santo me mostrou que aquilo criou em mim uma sede insaciável por aprovação, uma necessidade doentia de ser aceito, de ser suficiente. E quando eu não recebia isso, eu surtava, me retraía ou me revoltava. Foi nesse período que participei de um encontro de cura e libertação na igreja. Durante uma das ministrações, quando a pastora disse: "Se alguém aqui cresceu ouvindo palavras duras dos pais e até hoje carrega um peso de rejeição, vem à frente." Eu fui, tremendo, quebrado. E ali, quando impuseram as mãos sobre mim e oraram, o Espírito Santo me tocou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu chorei, mas era um choro de alívio, como se alguém tivesse finalmente me encontrado num lugar onde eu estava preso sozinho há décadas. E naquela noite, pela primeira vez, eu não disse: "Deus, me cura." Eu disse: "Deus, entra. Vai até onde eu não consigo ir." Até então, eu achava que os meus problemas vinham de fora, do trabalho, das pessoas difíceis, do casamento, das frustrações da vida. Mas depois daquele toque do Espírito Santo, eu entendi. As verdadeiras correntes estavam dentro de mim. Eu era prisioneiro de memórias, cativo de padrões emocionais distorcidos, escravo de uma autoimagem quebrada que dizia: todos os dias, você não é amado, você não é suficiente. A mudança não foi mágica, foi um processo, mas eu comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Teve um dia em que alguém me confrontou no trabalho. Antigamente, eu teria explodido, mas naquele momento, eu só respirei fundo. Não porque eu virei zen, mas porque eu estava sendo curado. Eu passei a me ver como Deus me via, e isso muda tudo. Comecei a quebrar ciclos. Passei a reagir com mansidão onde antes reagia com gritos. A conversar com meu filho de forma diferente. A ouvir minha esposa sem já pensar na resposta. O cativeiro que me prendia não era um ambiente externo. Era uma prisão emocional com grades invisíveis. E quando Jesus disse que veio libertar os cativos, ele também estava falando de mim, da prisão que eu mesmo construí, com dor não tratada, traumas não enfrentados e máscaras que só me afundavam mais. E foi nessa fase que Deus me fez encarar algo ainda mais difícil. A fase mais difícil da cura não foi lembrar do passado. Foi olhar para mim no presente e não gostar do que eu via. Deus já estava trabalhando em mim. Eu sabia. Mas havia um sentimento constante que me puxava para trás, como uma âncora, vergonha. Vergonha por tudo que eu já fiz, pelos gritos, pelas vezes que magoei minha esposa, pelos olhares duros que dei para o meu filho, pelas vezes que menti, que fugi, que escondi minha dor com piadas. Eu me olhava no espelho e dizia: "Você é um hipócrita, vai falar de Deus agora? Logo você..." A culpa era um fantasma que me seguia onde eu ia. Eu me sentia sujo, indigno, um personagem. Mas numa manhã, enquanto eu orava com a cabeça baixa, como quem tem medo até de ser ouvido por Deus, ouvi algo dentro do meu espírito. Não foi uma voz audível, mas eu sei que foi o Espírito Santo. E ele disse: "Você não é o que você fez. Você é o que eu estou fazendo em você." Aquilo quebrou algo em mim. Pela primeira vez, eu me permiti olhar para o Rafael machucado e não sentir ódio, mas compaixão. Entendi que o mesmo Deus que me perdoava também queria me ensinar a me perdoar. E eu percebi que enquanto eu continuasse me odiando, eu estaria me opondo ao próprio plano de redenção de Deus. A vergonha é um laço cruel.
Ela não te prende ao que você foi. Ela te impede de se tornar quem Deus quer que você seja. E naquele dia, pela primeira vez, eu falei em voz alta: Rafael, eu te perdoo. Em nome de Jesus, eu te libero. Foi como se uma mochila de pedras tivesse caído das minhas costas. Eu não sabia que se perdoar podia doer, mas também podia curar. Depois daquela oração em que falei meu próprio nome em voz alta e declarei perdão sobre mim mesmo, eu fiquei ali, em silêncio. Parecia que o ambiente tinha mudado. A atmosfera estava leve. Até o ar parecia diferente. Era como se Deus tivesse removido toneladas do meu espírito. Por anos, eu carreguei uma lista invisível de culpas, coisas que eu nunca contei para ninguém. Pensamentos que eu julgava imperdoáveis. Atitudes do passado que me perseguiam como fantasmas, sempre prontos a dizer: você não merece ser feliz. Mas naquele momento, eu compreendi uma coisa que mudou tudo. Se Deus, o justo juiz, me perdoou, quem sou eu para continuar me condenando? A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu vivia como alguém sentenciado à prisão perpétua dentro da própria alma. Naquela semana, comecei a ver mudanças concretas. Voltei a ter prazer em coisas simples. Sorri com mais leveza. Me aproximei da minha esposa e pedi perdão, sem justificativas, sem defesa. Pedi perdão ao meu filho por todas as vezes que gritei, e ele chorou no meu abraço. Algo estava sendo restaurado por dentro. E isso começou a transbordar por fora. Mas havia um detalhe importante. Tudo isso só foi possível porque um dia eu deixei Deus tocar onde eu mais escondia. Hoje, quando olho para minha vida, eu não vejo perfeição, mas eu vejo redenção. Eu vejo reconstrução. E o mais surpreendente, eu me vejo inteiro. Não porque eu me tornei forte, mas porque deixei Deus me quebrar onde eu mais escondia. A cura interior não veio num culto de avivamento, não veio num estalo, veio num processo, doloroso às vezes, mas real, transformador e conduzido pelo Espírito Santo. Deus me levou a encarar as feridas que eu tentei esconder até de mim mesmo. Ele me mostrou que por trás da raiva havia tristeza, por trás da frieza havia medo, por trás do controle havia um menino machucado pedindo socorro, e foi nesse lugar de vulnerabilidade que eu descobri algo poderoso. Deus não cura a imagem que a gente tenta manter. Ele cura o coração que a gente entrega por inteiro. Hoje, eu entendo que a frase daquela senhora no banco não foi coincidência. Foi Deus me chamando para sair do esconderijo. Foi o início de tudo. E se você chegou até aqui, ouvindo o meu testemunho, talvez Deus também esteja te chamando. Talvez os sinais que você ignora todos os dias sejam a voz dele dizendo: filho, eu quero te curar. Não fuja, não finja que não precisa. Ele te ama demais para te deixar quebrado. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.